A Matilda é uma moça morena, mas quando ela se torna Irma, ela se torna loira e fala alemão, fala uma outra língua. E a Gigi, ela é uma. Quando ela se transforma em Gigi, ela se torna uma mulher negra, de cabelos crespos, e que adora samba, que adora escola de samba. Os dois ou os quatro, né? Aí temos que pensar assim, na tripla personalidade dela, né? Eles moram num apartamento que é dito que é na Vila Madalena. O Modesto morou mesmo, né? Na Vila Madalena, no centro de São Paulo também, quando ele morava em São Paulo. E é muito interessante que existem traições. A Matilda, que é a personalidade principal, vamos dizer assim, né? Ela descobre uma traição dela com ela mesma, né? Com a persona, quando ela se torna a Irma. E ela faz até cria um grande conflito lá emocional com o narrador por ele ter traído ela mesma com ela mesma. E nesses conflitos eles se sentam para fazer análise, né, do relacionamento. E esse relacionamento ele é eivado de fetichismo pelos pés. Esse é o motivo, né? Eu acredito aos pés de Matilde, que os pés sejam tão grandes. Tem também infantilismo e dominação. O casal faz uma viagem ao final do conto para se distrair, mas eles brigam na viagem e finalizam o relacionamento e se separam e acabam essa relação. Fetiche, eu vou entrar agora nos trechos que eu separei do conto. Fetiche pelos pés, a podolatria. Era nesses momentos que a autoconsciência de Matilde chegava ao auge. Se bem que eu não entendia direito o que acontecia. Ela ficava ágil e deslizava o olhar até meu corpo espalhado no chão. Então, sem dizer uma só palavra, apoiava os pés na beira do estrado e descalçava as meias. Ao divisar os picos de gelo, essa parte chama bastante atenção, os picos de gelo, né? Existem algumas referências que elas escapam um pouco dessa leitura, né, que provocam um desvio. Então, os picos de gelo a tão pouca distância dos meus cílios, eu me entregava ao pavor a ponto de perder a voz. E era remetido à própria mudez que assumia a superioridade de Matilda sobre mim. Então, nesse pequeno trecho, tem essa representação bem clara, né, dessa fetiche, esse fetiche pelos pés, né, da Matilda. Dominação. Era natural que nesse instante a balança pendesse para o meu lado sem a menor hesitação. Eu me aproveitava da vantagem e me estirava no lençol, como se fosse o dono da casa. Matilda pressentiu que estava mudando e se encolhia intimidada num canto. Agora é a Matilda que vai ser oprimida pelo narrador. Enquanto eu me recompunha para deixar bem à mostra as botas de couro e a fivela da cinta, ela começava a choramingar. Creio que para aquele rosto miúdo eu tinha o volume de um déspota pronto a tiranizá-lo. Então essa relação entre eles é muito conflituosa e a dominação ela transita, né, entre o personagem masculino e a feminina. Mas claramente as três personagens femininas, né, a Matilda e as suas duas outras personalidades, elas dominam toda a relação do casal. O interessante é que na leitura do conto, essa descoberta desses jogos ela vai sendo revelada aos poucos. Na leitura que eu fiz, na primeira leitura, eu acabei não conseguindo perceber muitas das coisas que eu percebi na segunda, na terceira, na quarta leitura. Até essa questão das múltiplas personalidades da personagem, elas estão assim meio que camufladas na estrutura do conto e demanda uma atenção bastante detalhista para poder entender o que está acontecendo. Uma coisa que eu queria destacar sobre o insólito, né? O impasse estava colocado quando um golpe de sorte veio resolver. Estávamos deitados e não conseguimos nos tocar por causa de um boneco de engonço. Eu fui procurar o que é um boneco de engonço na internet. É uma marionete, um fantoche. Então, entre o casal na cama, existe um boneco de engonço, uma marionete que faz com que eles não consigam se relacionar ali, se tocar até. O boneco atrapalha, ele rodopia entre o narrador e a Matilda, que é uma coisa estranha, esquisita, insólita, que não dá para entender o porquê que isso acontece. Aí na leitura um pouco mais para frente, né, do conto,
eu não trouxe aqui porque é muita informação, é descrito que esse boneco era da infância da Matilda, e que foi o pai dela que deu, depois que ela chorou muito. Então, aparentemente, tem aí uma análise que poderia ser feita do ponto de vista psicológico, né, dos personagens, de recalques do passado que interferem no presente deles enquanto um casal. A casa, o apartamento. O apartamento também é um objeto estranho no conto, e é um objeto que parece que tem vida própria, e que apesar dos moradores, né, o casal mora lá, ele tem uma estrutura que os amedronta e que pode causar até a morte, né? Então, eu trouxe um trecho aqui, embora não dominasse a planta do apartamento. Então, como é que um casal que mora no apartamento não conhece a planta do próprio apartamento, né? As portas que davam acesso àquela parte da casa, orientado pelos gritos de Matilda, me via final na área de serviço. Dali para a cozinha era um pulo. E aí ele pulou mesmo. Ele pula de um local para o outro, da área de serviço para a cozinha, e o chinelo cai 15 andares. Que casa é essa, né? Tem um buraco no meio da casa, né? Ele tem que pular para passar de um cômodo para outro, né? Esse é só um pequeno trecho que eu trouxe dessa casa deformada, dessa casa que os próprios moradores não têm conhecimento dela, né? A tripla personalidade feminina, então aqui eu trouxe dois trechinhos diferentes, porque nesse primeiro o Modesto coloca no texto, supõe que tudo estaria bem agora se não fossem as duplicações de Matilda. Ele nos dá uma pista do que virá mais à frente, de que Matilda tinha duplicações, mas ele não coloca aqui personalidade, ele coloca assim, duplicações. E aí, na sequência, né, na leitura, se percebe e se aproxima a figura da Irma, depois a da Gigi. Eu estou vendo que meu tempo aqui já está acabando, né? Sim. Então eu estou correndo um pouquinho, desculpa, para tentar ficar no tempo. O fato é que estava muito amedrontado, como falar com Matilda vindo Irma à minha frente. Então, o narrador, ele vê as duas personalidades ao mesmo tempo. E ele fica ali em dúvida do que fazer, né? Ele sabe que o ciúme, a cobrança virá depois, porque, na verdade, ele está se encontrando com Irma e ele está traindo Matilda. É muito interessante esse trabalho com as várias personalidades da Matilda. Existe também, quase no final do conto, um infantilismo, que um fetichismo infantil, em que o narrador se torna um bebê e a Matilda passa hipoglós, troca a fralda dele, numa viagem que eles estão fazendo de carro. E ele se comporta como um bebê, toma mamadeira. Eu até fiquei bastante na dúvida, né, se seria uma outra situação, se na verdade toda a história do conto seria uma relação da mãe com o filho, e não da mãe com o marido, que tem um fetiche pelo infantilismo. Então isso aí explica um pouco aquela capa, o bebê na capa também. Bom, para concluir, esse conto é totalmente permeado por esses jogos sexuais. Existe uma tensão narrativa muito grande por conta de todos esses elementos de voyeurismo, humilhação, que eu não coloquei, mas tinha cenas de humilhação, o fetichismo, seja pela infantilização, ou então pelos pés da personagem. Mas as personagens femininas, elas dominam. As personagens, considerando as três personalidades da Matilda, né? E o narrador masculino, ele é um refém desse contexto. E o insólito está presente em várias situações que aparentemente beiram um absurdo entre esses relacionamentos e também com a própria casa, o apartamento, que é um apartamento que eles moram, mas que ao mesmo tempo os oprime também. E no meu ponto de vista, né, entender essa teia narrativa cheia de metáforas, repleta de índices interpretativos, é uma abordagem possível e desafiadora ao mesmo tempo, e que motiva a leitura e a releitura desse conto, que a cada leitura mostra novas informações. Uma pequena biografia que eu trouxe aqui, e é isso.
dou por encerrada a minha apresentação. Muito obrigado por terem assistido. Vou parar o compartilhamento aqui. Certo, Mário. Nós é que agradecemos a sua comunicação, a sua participação. E no final, então, né, das apresentações, todos os que estão aqui participando poderão fazer perguntas, né, ou tentar tirar alguma dúvida, enfim. Muito obrigada, Mário. Na sequência, então, nós temos a comunicação do Leone Bruno Pereira, Teleco e Teresa, a falta de vínculo com o feminino na obra de Murilo Rubião. Leone, fique à vontade, então eu vou também colocar aqui, vou começar a contar o seu tempo, você tem 15 minutinhos, ok? Pode começar. Bom, primeiramente agradecer também a oportunidade aqui de apresentar esse trabalho. Bom, como foi dito, meu nome é Leone Pereira, eu também sou aqui do programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, o Ricardo é meu orientador, né? E, bom, eu desenvolvo uma pesquisa sobre o Murilo Rubião, né? Especificamente sobre o mito e a morte, né? Em alguns contos do Murilo. E para quem não conhece o autor, né, eu acho que vale a pena também fazer uma breve introdução sobre o Murilo. Ele é um autor que nasceu em 1916 e morreu em 1991, então a obra dele está ali em meados do século passado. E foi um autor que se dedicou basicamente a escrever contos fantásticos, né? E principalmente em reescrever, porque ele mais reescreveu do que escreveu os contos. Por isso que a obra dele é relativamente curta. Nesse livro aqui cabe toda a obra dele, incluindo o conto póstumo. São 33 contos no total, né? Então, assim, é um texto que tem um apuro, um grande apuro, assim, né? E, bom, nessa apresentação eu vou me deter ao conto do Teleco Coelhinho, que é um dos seus contos mais conhecidos, e vou tentar, né, pelo menos fazer uma leitura em relação à figura feminina que aparece ali nesse conto. Eu preparei aqui um textinho, então eu peço licença para ler, até para não estourar o tempo e etc. Bom, Teleco Coelhinho é um dos contos mais conhecidos e emblemáticos de Murilo Rubião. Na trama, o protagonista conhece um coelhinho falante chamado Teleco e, após um breve diálogo, decide abrigá-lo em sua casa. O narrador percebe que Teleco possui estranho hábito de se metamorfosear em outros animais para tentar se adequar aos espaços sociais, conforme podemos observar no seguinte trecho. Abro aspas. Depois de uma convivência maior, descobri que a mania de metamorfosear-se em outros bichos era nele simples desejo de agradar o próximo. Gostava de ser gentil com crianças e velhos, divertindo-os com hábeis malabarismos ou prestando-lhes ajuda. O mesmo cavalo que pela manhã galopava com a gurizada, à tardinha, em lento caminhar, conduzia anciãos ou inválidos às suas casas. Fecho aspas. Bom, diversos críticos, como a escritora e pesquisadora Nilma Lacerda, por exemplo, apontam que as metamorfoses de Teleco podem ser associadas às mudanças de personalidade próprias da juventude. O elemento insólito seria uma metáfora da transição da criança para o adulto e todas as descobertas que acompanham essa etapa da vida. A epígrafe bíblica no início do conto reforça essa interpretação. Abro aspas para a epígrafe. 3 coisas me são difíceis de entender, e uma quarta eu a ignoro completamente. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra sobre a pedra, o caminho da nau no meio do mar e o caminho do homem na sua mocidade. Provérbios capítulo 3, versículo 18 e 19. Fecho aspas. No decorrer do conto, Teleco apronta vários gracejos com seu anfitrião, o que os levam a desenvolver um bom relacionamento, ao menos inicialmente, né? As coisas começam a mudar quando o Teleco põe na cabeça que a partir daquele momento deixará as metamorfoses de lado e será apenas homem. Entretanto, o metamorfo parece incapaz de se transformar num ser humano e permanece
permanece sob a forma de um canguru. Um dia, quando chega em casa, o protagonista o encontra com a mulher em seu sofá. Abro aspas. É Teresa, veio morar conosco. Não é linda? Fecho aspas, diz Teleco. A dinâmica da casa muda após a chegada de Teresa, né? O Teleco troca de nome, diz que agora quer ser chamado de Barbosa e permanece quase o tempo todo com a nova namorada. Torna-se um hóspede bastante folgado, cospe no chão, não toma banho, utiliza itens pessoais de seu anfitrião e assim por diante. E mesmo tentando expulsar de sua casa, o protagonista acaba desistindo devido ao encantamento que ele próprio sente por Teresa. Em certo momento, o narrador admite, abro, abre aspas, talvez por ter me abandonado aos encantos de Teresa, ou para não desagradá-la, o certo é que aceitava sem protesto a presença incômoda de Barbosa. Fecho aspas. O narrador, então, mesmo sabendo que Teresa estava comprometida com Barbosa, ou Teleco, né, tenta se aproximar da mulher e chega a pedi-la em casamento, ao que ela responde de modo frio. Abro aspas. A sua proposta é menos generosa do que você imagina. Ele vale muito mais. Fecho aspas. Com ciúmes, o narrador decide expulsá-los de sua casa de uma vez por todas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, desculpa. Desculpa, gente. Abro aspas. A sua proposta é menos generosa do que você imagina. Ele vale muito mais. Fecho aspas. Com ciúmes, o narrador decide expulsá-los de sua casa de uma vez por todas e fica sozinho por um tempo, até que um cachorro salta para dentro de sua casa e diz, abre aspas, sou Teleco, seu amigo, fecha aspas. Aparentemente arrasado, o pobre metamorfo não consegue contar exatamente o que aconteceu. Podemos supor, a partir das palavras fragmentadas que ele balbucia, que Teresa sofreu um acidente e morreu. Enquanto isso, Teleca se transforma em cotia, pavão, cascavel e vários outros animais, como se não conseguisse mais controlar as suas metamorfoses. Depois de alguns dias nessa agonia, sem conseguir falar ou parar as transformações, o narrador acorda e percebe que em seu colo havia uma criança encardida, sem dentes, morta. Essa é a última frase do conto, né? Por meio da análise que estamos desenvolvendo no mestrado, compreendemos que o final deste conto está relacionado ao amadurecimento de Teleco. Durante todo o conto, ele consegue se transformar em qualquer animal, basta desejar, com exceção do ser humano. Mesmo quando diz que se tornou homem, assume a forma de canguru, e não de um homem de fato. Isso nos leva a inferir que a última metamorfose de Teleco, uma criança morta, poderia demonstrar que o personagem finalmente conseguiu se tornar humano após passar pelo grande sofrimento de perder Teresa, a mulher que amava. Essa constatação é reforçada pela última linha de diálogo de Teresa, logo antes dela ser expulsa da casa do protagonista, né? Abre aspas. Farei de Barbosa um homem importante, seu porcaria. Fecho aspas. E ela de fato fez de Barbosa um homem, talvez não importante, talvez não adulto, mas humano. Deixando de lado essa discussão sobre o final, o que mais nos interessa nesta comunicação aqui é a figura feminina de Teresa. É interessante perceber que tanto o protagonista quanto o Teleco não conseguem efetivar um relacionamento com essa enigmática figura. Aliás, na Contística de Rubião encontramos diversos casos de homens que tentam se aproximar de mulheres e são continuamente frustrados pelo insólito. Para citar alguns exemplos, no Ex-Mágico da Taberna Minhota, o protagonista tenta abandonar a sua magia para se declarar a uma colega de trabalho, mas nunca tem coragem de fazê-lo. Em Os Três Nomes de Godofredo, quando o personagem se entedia de sua companheira, a assassina e procura uma nova. Em A Noiva da Casa Azul, um homem anseia por ver a sua amada na cidade natal,
mas ao chegar lá se depara com um fantasma. Em Aglaia, dois namorados concordam em casar-se mediante a promessa de não terem filhos, mas mesmo usando métodos contraceptivos, Aglaia engravida sem parar, ocasionando um divórcio. Em Bárbara, o marido atende a todos os desejos da esposa, fazendo-a engordar desmesuradamente até que ela lhe pede uma estrela e ele vai buscar. Como se pode perceber, as mulheres da contística do autor mineiro, assim como Teresa de Teleco Coelhinho, estão sempre envoltas de uma aura insólita. Inclusive, talvez valha a pena ressaltar que o Murilo Rubião era considerado, para usar um termo de sua época, um solteirão. Ele fez a escolha pessoal de não se casar e não constituir família. Então não parece coincidência que a maioria dos narradores de seus enredos sejam masculinos, em primeira pessoa, e compartilhem dificuldades de compreender e se relacionar com o feminino. Então, caminhando para o encerramento, o autor disse certa vez que consumiu muitas narrativas míticas, como a Bíblia e a mitologia grega. Vale destacar que nessas duas narrativas as mulheres são muitas vezes tratadas como subversivas, bruxas, portadores de poderes das trevas. É o caso de Eva, tentada pela cobra a comer o fruto proibido. É o caso das moiras da mitologia grega, responsáveis por controlar o destino dos mortais. Talvez, então, e gostaria de frisar bem esse talvez aí, a insolitude do feminino em Rubião possa ser explicada na comparação com os mitos com os quais o autor dialoga. Trata-se de uma associação que ainda pretendemos aprofundar ao longo do mestrado. E agora, para finalizar mesmo, ressalto que esse é um trabalho em andamento, né? Por isso a minha fala pode soar um pouco inconclusiva ou inacabada, o que faz desse diálogo promovido aqui no simpósio tão importante para a pesquisa, né? Apesar de saber que preciso avançar, tenho a impressão de que é impossível chegar a conclusões definitivas quando se trata desse autor. Sempre que releio um conto do Murilo Rubião, saio com ainda mais perguntas do que respostas, mas talvez seja esse o papel da boa literatura, né? Obrigado, era isso. Nós que agradecemos, Leônia, muito obrigada pela sua apresentação, e então, no final, a gente vai poder conversar um pouquinho mais a respeito, né? Muito obrigada. Bom, dando continuidade, então, né, essa apresentação das comunicações orais, eu gostaria agora de solicitar para a Amanda de Brito Murtinho a apresentação da sua comunicação, intitulada Além da Epifania de Ana, o insólito e feminino no conto Amor, de Clarice Lispector. Amanda, muito obrigada, fique à vontade, quando você quiser começar. Obrigada. Primeiramente, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada por nos receber também, Ana. E feliz também por estar aqui com o meu orientador, Ricardo Iannassi, e outros colegas, né? E vamos, então, começar. Já está aparecendo aqui, né, para vocês. Bom, esse estudo que eu vou apresentar para vocês hoje é baseado numa análise do conto Amor, da Clarice Lispector, e vai justamente ser embasado aí no insólito e também na análise do feminino, né, dentro desse conto. Então, aqui o foco é justamente identificar essa construção da protagonista Ana e esse contato que é promovido ao longo da narrativa com o insólito pela Clarice. E aí, esse conto Amor, ele foi retirado dessa antologia, tá? Laços de Família, que a Clarice publicou inicialmente em 1960, e a versão que eu peguei para ler, ela é de 1998, da Rocco, que também conta com uma edição eletrônica, tá? Ele é um conto relativamente curto, né? Tem 6 páginas aí por essa edição, e nesse conto a gente vai acompanhar essa trajetória da Ana numa tarde cotidiana da vida dela, em que basicamente ela, como esposa, como mãe, dona de casa, sempre ali muito ciente dos seus deveres sociais, do seu papel dentro da família, essa protagonista ela simplesmente sai para comprar ovos e
no meio desse caminho, ela acaba se deparando com uma situação que para ela é muito inusitada, que é um cego no ponto, esperando ali no ponto de ônibus, que está mascando chiclete. E ao ter esse deslumbre, né, com o cego, ela acaba se atrapalhando, acaba derrubando esses ovos, né, que se quebram enquanto ela ainda está dentro do ônibus, e depois disso ela começa a viver uma epifania. Então a gente vai acompanhando essa epifania, ela acaba perdendo o ponto, e ao descer ela ainda acaba entrando ali num parque, que seria um jardim botânico ali na zona sul do Rio de Janeiro. E aí a Clarice vai construindo essa narrativa de modo que esse conflito entre o interior da protagonista e o que está aparecendo no exterior, embora o exterior esteja completamente normal, aquilo vai crescendo e causando uma sombra, um estranhamento, que é justamente o que a gente sente, né, diante do insólito, né, na literatura. Então, focando aí no aspecto feminino, eu peguei mais a abordagem social do feminino, né, nessa construção da personagem. A gente vê a Ana sendo representada aí como uma dona de casa de classe média, e desse período da década de 1960, em que as mulheres aqui no Brasil ainda careciam muito, né, de ter os seus direitos representados na sociedade. Então, imagine que ainda vigorava nesse período um Código Civil de 1916 que dizia que a mulher precisava de autorização para poder viajar ou para poder trabalhar fora de casa, para poder comprar algo, né, para receber uma herança, ter um patrimônio, e ela era vista ali como uma sombra, né, do pai ou do marido. Ela precisava dessa autorização de um homem na sua vida. E isso, né, vigorou até a promulgação desse novo Código Civil, de 27 de agosto de 1962, então era uma fase ainda bastante conturbada em termos, né, de direitos sociais para as mulheres. E aí, logo após a promulgação desse novo código, a gente tem aí também um florescer, uma intensificação de movimentos aqui no Brasil, que é justamente por essa libertação da mulher, então maior liberdade sexual, uso da pílula anticoncepcional, maiores direitos também para a figura da mulher negra, da mulher indígena, de homossexuais, e aí pelo menos para esse período, a gente tem que o segundo sexo, né, que é o estudo, um livro aí da filósofa Simone de Beauvoir, também vai ser bastante citado, bastante utilizado por versar aí sobre questões de gênero e de identidade. E aí, quando a gente volta, então, a olhar para o conto Amor, da Clarice, onde que a gente enxerga esses aspectos do feminino? Eu destaquei alguns trechos, né? Claro que é uma análise aqui muito rápida, mas para a gente começar a sentir onde que isso transparece no conto para a gente. Então, aqui ela diz, no fundo, a Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso, um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber, como se o tivesse inventado. Então, você vê que aqui a Clarice, ela vai narrando como se fosse uma coisa muito normal, muito tranquila, mas tem algumas palavras que já vão dando as dicas de que isso não deveria ser encarado de forma tão normal assim. Então, aqui, ela também coloca algumas frases de efeito, né, de que diante desses afazeres do lar, de como estava a vida da Ana, que ela assim o quisera e escolhera. E ela repete essa frase depois em outro momento, assim ela o quisera e escolhera. Então, a Ana ali, ela estava amplamente ciente do seu papel e ela acreditava ter escolhido esse papel para sua vida, né? Esse papel de ser ali uma pessoa quase que exageradamente perfeita nos seus afazeres domésticos, né? E aí, ela ainda coloca aqui que o seu rosto, ele transpareceu ali uma grande aceitação que lhe deu esse ar também de mulher em um determinado momento. Então, tudo isso reflete esses aspectos sociais, né, do que seria ser a mulher, desse lado feminino nessa época. E aí, aqui, justamente, ao encarar todos esses papéis na sua vida, a Ana, ela estava fugindo de uma coisa muito intrínseca a nós, que é a nossa essência, e daí o contato com o existencialismo no conto. Então, a gente tem o existencialismo como uma vertente filosófica que é discutida
por vários, né, filósofos e críticos atuais também. Aí, como cada um também tem um ponto que discute algumas particularidades que acabam sendo diferentes um do outro, eu acabei adotando aqui para essa pesquisa o Sartre, que vai definir o existencialismo como sendo a existência precedendo a essência, tá? Então, de acordo com o Sartre, em primeira instância, ele diz que o homem existe, ele encontra a si mesmo, surge no mundo, e só posteriormente ele se define. Tá? Então, essa é a visão do Sartre, que não representa a visão de outros filósofos aí do existencialismo. Mas aí, de acordo com essa visão também, e pegando agora a Simone de Beauvoir do lado do feminino, para Simone, a gente não pode encarar e analisar a humanidade olhando muito para o indivíduo, porque a gente perde as interações mútuas, a gente perde a relação com o todo, né? Então, ela vê o ser humano como seres sociais. E aí, dentro disso, se você olhar um indivíduo à parte, você vai acabar desconsiderando toda essa parte que é fundamental da inter-relação, do respeito. E aí, ela ainda argumenta que se você pegar um indivíduo que está escolhendo se isolar desse convívio social e ele focar ali só na sua satisfação pessoal, né, ignorando os demais, esse indivíduo vai acabar perdendo o seu senso de conexão com os demais e com isso também se desconectando de si mesmo. E muito curioso porque no conto da Clarice é justamente no momento em que a Ana tem a simpatia por aquele homem cego que ela vai depois ter a desconexão com ela mesma, né? Então ela sai daquele automatismo e ela começa a ter contato com a essência. Então, isso, de certo modo, vai de acordo com o que o Sartre diz, quando ele diz que o homem é responsável não só por si mesmo, como também é responsável por todos os homens. Então, pelo existencialismo também do Sartre, a gente precisa desse entendimento de que a gente faz parte de um todo, e quando a gente escolhe algo, estamos escolhendo por todos os outros também, tá? E aí, olhando agora para o conto, onde que a gente consegue visualizar um pouco desse existencialismo? Eu separei esses trechos aqui que dizem: foi então que olhou para o homem parado no ponto. Era um cego. O que havia que mais fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chiclés. Um homem cego mascava chiclés. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. Daqui eu achei muito interessante que é justamente nesse momento que ela sente a simpatia pelo homem cego, que é um homem que, mesmo com os olhos abertos, está lançado nessa escuridão por não conseguir enxergar, né? Mas, ao mesmo tempo, e num pensamento que chega a ser inquietante, é justamente essa cegueira dele, essa escuridão, que vai revelar que ele está ali tranquilo, sem sofrimento. E aí, eu acho que nesse trecho existem 2 pontos aí que dariam, assim, margem para discussões à parte, que é a escuridão e a cegueira. Colocados aí dessa forma, eles acabam abrindo um leque aí para uma série de possibilidades de interpretação. Mas, intuitivamente, a gente já vê a escuridão como o vazio, o início de tudo, a vastidão, ele passa essa sensação para nós. E pelo dicionário de símbolos do Cirlot, ele diz que a escuridão ela ainda seria anterior a diferenciação do concreto, ou seja, seria uma concepção anterior ao conceito de luz e trevas, né? E antes disso, então, você ainda tem essa escuridão primordial que se divide entre a luz e a sombra. Então, é muito similar à subjetividade que a gente vê no existencialismo, que é a existência precedendo a essência. Então, essa escuridão primordial é isso, é essa existência que está lá, ainda antes de se definir o que é. E aí, ainda pelo dicionário Priberan, traz, além da questão da escuridade, de trevas, né, de ser algo que remete ao escuro, ao negrume, tem que remete à ignorância, à cegueira, à tristeza e à mágoa profunda. E no existencialismo a gente também tem essa questão da angústia existencial, né? Por outro lado, a cegueira também está muito relacionada com alguns aspectos de inocência, às vezes de incapacidade, ou mesmo, como a Clarice colocou ali, da ausência de sofrimento
por conta, talvez, dessa inocência, tá? Só que aí, em termos aí dessa questão da angústia, o Sartre diz que o homem está condenado a ser livre, e condenado porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. E aí, nesse caso, a incapacidade de enxergar do cego, pelo conto da Clarice, parece fazer com que ele seja eximido dessa responsabilidade existencial, porque ele ainda estaria lançado nessa escuridão primordial, né? Ou seja, ele ainda está ali numa existência imaculada, porque ele não lançou o seu olhar para o mundo. Então, aí você tem vários pontos que ainda, né, a gente poderia debater, mas é aí que a gente vai chegando ao contato com o insólito e com o fantástico, né, nesse conto da Clarice. Então, aqui, a literatura fantástica, eu só trouxe rapidamente o Todorov e o David Rose, só para a gente não perder esse foco, da literatura fantástica como gênero literário, de acordo com Todorov, em que você justamente tem a vacilação do indivíduo diante desse acontecimento sobrenatural, ou essa relação entre o real e o imaginário. Obrigada, Ana. Já estou me encaminhando para os finalmente. E o David Rose traz, então, o fantástico como uma vertente literária que também apresenta essa contradição entre algo natural e algo sobrenatural, mas ele acrescenta que isso tem que estar dentro de um contexto histórico e cultural bem definido. E aí o insólito, né? Dentro disso, ele é justamente o que a gente tem ali de relação com aquilo que nos é estranho, mas ao mesmo tempo é familiar. Então tem alguma coisa ali que a gente reconhece, mas ao mesmo tempo que a gente estranha, e nisso é como quase desse um curto-circuito, aquilo nos inquieta, causa uma angústia, né? E aí isso é explorado por diversos autores aí, né, dentro da redoma do fantástico. Aqui no conto da Clarice, eu separei vários trechos, mas não vou ler um a um, senão não dá tempo, mas olha só, ela vai desde o início do conto dando essas pequenas doses do insólito para a gente, né? Então, certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava da sua força, inquietava-se. E aqui ela vai, então, se tentar, digamos assim, escapar dessa hora perigosa, justamente nesse momento que ela está indo comprar os ovos, que é o momento em que ela está livre para pensar e ser ela mesma, o momento em que ela não está limpando a casa, não está cuidando dos filhos, nem dando atenção para o marido. Só que aí acontece esse algo inesperado, quando ela compra esses ovos e ele está numa cestinha de tricô que ela mesma fez, ela se depara com esse cego, ela dá um grito, ela derruba, esses ovos vão ao chão dentro do ônibus, né? E depois, apesar disso tudo, ela prossegue viagem, mas começa a ter essa epifania. Tudo que ao redor dela era para estar natural começa a lhe causar esse estranhamento. E aí isso vai crescendo, vai num crescente, ela acaba perdendo o ponto, né, onde ela deveria descer. E aí é só então que ela percebe que passou do seu ponto e acaba entrando no jardim botânico. Na hora que ela desce, os portões ainda estão abertos, ela entra, né, nesse jardim. E aí é lá que a mágica acontece, né? Então, com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila, o assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos. Então, ali dentro do jardim, ela vai longe. Quando ela dá por si, ela tem que voltar para casa, já está escuro, já fecharam os portões, enfim, ela teve esse contato com a essência dela, né? Então, aqui só para fechar, quando a gente discutiu o feminino e o insólito na literatura, é algo que ainda carece aí, né, de bastante investigação, porque tem muitas autoras interessantes que ainda não foram discutidas como poderiam, né? Como a própria Maria Luísa Bombal, que inclusive recentemente ela tem ganhado alguns apelos aí, estudos críticos, que colocam ela em paralelo, né, com a produção da Clarice Lispector. E aí, gente, com isso eu encerro, tem aqui algumas referências depois, caso vocês se interessem, tá? E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. Muito obrigada, Amanda. Muito interessante, assim como as outras apresentações também, seu ponto de vista, né, sobre o texto da Clarice. Muito bom. Então, agora a gente passa a palavra para a Deise Oliveira Barbosa,
que vai apresentar a comunicação intitulada O Protagonismo de Maria em João e Maria e um Conto Sombrio dos Grimm. Daisy, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Vou tentar compartilhar aqui. Tá tudo ok? Vocês estão vendo direitinho? Estamos vendo, Daisy. Beleza. Perfeito. Obrigada. Então, vamos lá. É o Protagonismo de Maria em João e Maria e um Conto Sombrio dos Grimm. Eu sou doutoranda em Letras na Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Ricardo Iannassi. Então, esse trabalho que eu vou apresentar visa a análise estética da construção da personagem Maria no conto João e Maria, na versão dos irmãos Grimm, e na série infantil Um Conto Sombrio dos Grimm, com direção de Jamie Whitney, Meredith Lane e Simon Otto. E por que essa comparação? Né? No conto João e Maria, pertencente ao gênero maravilhoso, a personagem Maria tem um papel decisivo, mas ela se destaca apenas no desfecho da história. Já na série, que é baseada em uma adaptação de João e Maria, chamada Um Conto Sombrio dos Grimm, pertencente ao gênero terror, a Maria vem com um papel muito relevante desde o início, desde o primeiro capítulo. Ela se destaca, inclusive, ela se sobrepõe à presença do João na história, no roteiro do audiovisual. E por que esse meu interesse, né, em falar sobre João e Maria? No mestrado, eu analisei esse conto em comparação com um filme iraniano chamado Filhos do Paraíso, e resultou na dissertação intitulada Grimm e Majidi, Figurações da Cumplicidade na Infância em João e Maria e Filhos do Paraíso, que foi defendida em abril de 2019, e nessa dissertação eu analisei algumas adaptações literárias de João e Maria para crianças e jovens, e fiz esse paralelo, né, entre o conto e o filme iraniano. E aqui eu tenho a oportunidade de fazer o paralelo entre o conto e o audiovisual. E, por sua vez, o audiovisual é baseado em uma adaptação de João e Maria. E essa adaptação foi feita pelo escritor Adam Gidwitz, acho que é assim que pronuncia, e o livro se chama também Um Conto Sombrio dos Grimm. Então, é uma adaptação de uma adaptação. E aí a gente tem dois gêneros específicos. Eu não vou entrar em aspectos, né, de João e Maria, não vou contar a história para vocês, porque eu acho que todos conhecem pelo menos uma versão de João e Maria, e em função do tempo, não vai dar para especificar a narrativa, o enredo. Posteriormente, eu vou mostrar algumas imagens da série para ver como que a Maria se destaca desde o primeiro capítulo. Mas o que a gente tem aqui é a questão do maravilhoso e do terror, né, que são gêneros que valorizam o insólito. Então, o maravilhoso, a Nelly Novaes Coelho, que é quem fez uma larga pesquisa sobre esse gênero, diz o seguinte, que é um gênero de onde nasceram personagens que possuem poderes sobrenaturais, deslocam-se contrariando as leis da gravidade, sofrem metamorfoses contínuas, defrontam-se com as forças do bem e do mal, personificadas, sofrem profecias que se cumprem e assistem a fenômenos que desafiam as leis da lógica. E já o terror, de acordo com o Dicionário de Insólito Ficcional, da UERJ, diz o seguinte, que o terror, junto do horror, do pavor e do objeto,
constitui um dos elementos-chave por meio do qual o medo é articulado e ou manifestado na ficção insólita. A diferenciação entre terror, horror e medo é apenas didática, pois esses três aspectos operam em consonância nos fazeres ficcionais que os utilizam, e tomá-los em separado em uma abordagem teórico-crítica de uma obra de arte insólita, gótica e ou fantástica, pode resultar em problemas conceituais. Então, a gente vê nos dois gêneros, né, essa questão de lidar com o insólito, que o dicionário de insólito ficcional, né, que eu consultei, também conceitua o insólito, né, como o extraordinário, o incomum, o estranho, e o recurso e as estratégias de construção de narrativa, de composição do espaço, do tempo, do personagem, que vão construir esse insólito. E eu estou me valendo bastante aqui, né, de autores que trazem com mais clareza esses conceitos, porque a minha pesquisa não abordou em si o insólito, mas como eu pesquisei sobre João e Maria, né, apesar de ter defendido em 2019, eu não me desliguei, assim, mantive o meu interesse por tudo que diz respeito a esse conto, e aí eu fui assistir a série da Netflix e falei, opa, isso daqui dá um material muito interessante para análise. Então, quem é a Maria no conto? O conto é uma narrativa curta, centrada em um conflito, um único conflito, né? E o conflito do conto é o abandono dos irmãos na floresta. E a Maria vai, no conto, em um crescente, especialmente do meio para o final, né? Porque é quando o João é aprisionado que ele, mais ou menos, sai de cena e a Maria toma um espaço central na narrativa, porque ela fica ali acompanhando a bruxa, sofrendo os maus tratos, né, até que ela faz o ponto de virada mais espetacular, que é o próprio assassinato da bruxa. E depois ela colabora com o irmão no retorno de ambos para casa, porque eles têm que fazer uma travessia de um rio muito caudaloso, muito perigoso, e aí ela é que intermedia a relação, o diálogo, né, com os patos, e os patos aceitam, por meio do pedido da Maria, que é uma poesia pela qual ela tem esse contato direto com a natureza, essa travessia, e eles podem retornar para casa tranquilos. Então, aqui tem uma ilustração da Maria, né, essa ilustração foi feita no século XIX, e mostra bem a característica da menina, né, bem submissa, trabalhando aí enquanto a bruxa descansa e dá as ordens dela. E já na série, por ser uma narrativa mais distendida, que requer ação dos personagens para prender a atenção do público, o conflito é outro, né? O conflito é a sobrevivência dos irmãos longe de casa. Por quê? Porque eles saem do palácio, eles são príncipes, e eles saem por conta própria, eles saem porque eles querem fugir dos pais que os decapitaram. E o protagonismo da Maria a gente vê desde o primeiro capítulo, é uma série de 10 capítulos, cada um tem em torno de 30 minutos. E é da Maria a ideia de fugir do palácio. Então, aqui vocês veem a imagem em que ela fala, né, os olhos arregalados, né, tentando se impor para o João, enquanto o João chora, porque ele acredita que eles fizeram alguma coisa de muito errado, para os pais punirem eles daquele jeito, né? O que acontece no começo? Os pais cortam a cabeça das crianças, e depois, arrependidos, eles costuram a cabeça delas com um fio dourado, e elas retomam a vida. Mas, quando elas retomam a vida, elas têm ciência do que aconteceu, e aí elas fogem, estão no quarto nesse momento,
E a Maria fala bastante revoltada, que ela não vai aceitar essa situação e que eles têm que sair dali porque isso não tem lógica. E o João chora, mas ele acompanha a Maria. Aqui é uma intertextualidade muito legal que eles colocam no 3º capítulo, que é com um outro conto que não tem relatos históricos. Eu até cheguei a pesquisar sobre isso, mas não encontrei nenhuma prova concreta. Mas as marcas textuais que tem no conto Irmão e Irmã, dos Grimm também, dá indícios de que foi esse conto o embrião de João e Maria. E aqui eles fazem esse capítulo que chama Irmão e Irmã, e aproxima muito desse conto dos Grimm, o João transformado num animal, e a Maria, aqui na série, ela tenta colocar freios nele o tempo todo, para que ele retome a vida humana. No conto, é diferente, a Maria acolhe ele incondicionalmente e cuida dele, inclusive, depois que ela se casa, ela leva aquele animal, que ninguém entende que é o irmão dela, mas ela leva para viver no palácio junto com ela. E aqui é o pedaço assim, que consagra a Maria como a grande protagonista, porque é aí que ela toma um papel assim, de uma causa coletiva, né? Essas pombas, elas são, na verdade, meninas que foram encantadas por um mago e elas vivem presas sob o poder desse mago, e a Maria consegue libertá-las. E nesse momento que a Maria está aí, né, reverberando como a grande salvadora, o João está passando uma temporada no inferno, e é o primeiro momento que o João se vê sozinho e obrigado a pensar por conta própria. Então, ele se esforça muito para pensar, porque ele não queria viver ali no inferno eternamente, e ele bate várias vezes na cabeça dele, e a cabeça dele faz aquele sinal de oco, porque ele nunca pensou, ele nunca tomou atitude por conta própria, era sempre a Maria que dominava a situação. E agora ele tem que lidar com esse baita desafio, que é escapar daquele possível sofrimento eterno que era viver no inferno. E ele consegue, e aí, no final, ele tem esse ato heróico, né, de defender a vida da Maria do próprio pai. Né? Eles descobrem que o pai é um dragão que come as pessoas e está acabando com o próprio reino, e o João faz o que os pais fizeram com eles, né, no primeiro capítulo, que é degolar o próprio pai. O pai ia matar a Maria, o João consegue matar o próprio pai. E a Maria faz o papel da reconstrução. Então, a gente vê que ela enlaça o conto, né, do primeiro ao último capítulo. Aqui é uma das cenas finais. Ela, quando o pai é assassinado, sai um dragão de dentro dele e ela mata esse dragão e costura a cabeça do pai. E aí ela está chorando, pedindo para o pai voltar à vida, e ele volta à vida e tem o desfecho feliz. Então, o que a gente vê? Né? Que tanto no conto quanto na série existe, né, a presença do insólito, guardadas as características dos gêneros e as características também do momento histórico e cultural em que as obras estão marcadas, né, definidas, mas o que mais ressalta é o protagonismo da Maria em ambas as obras, né, marcando aí um divisor de águas do protagonismo feminino, tanto na literatura quanto no audiovisual. E esse protagonismo, ele é muito fundamentado na presença do insólito. E aqui algumas referências
teóricas que eu usei, né, além da Nelly Novaes Coelho, do Dicionário Digital, a Nádia Gottlieb e a Sônia Rodrigues, a Nádia que escreve sobre conto e a Sônia sobre séries. É isso, obrigada. Muito bom, Denise, muito obrigada, né, aqui essa oportunidade, né, de compartilhar visões tão interessantes, né, sobre a história da cultura feminina. Então, quero agradecer mais essa apresentação e na pessoa da Deise. Muito obrigada. Obrigada. Agora a gente passa a palavra para o Ricardo Iannazzi, né, que vai falar um pouquinho sobre o Murilo Rubião e as personagens femininas na publicação intitulada Entre a Hyperbole e a Elipse, Persone Femininas em Murilo Rubião. Ricardo, fica à vontade. Ok, muito obrigado. Eu não coloquei nenhum elogio no chat, porque eu quero depois, ao final, né, a gente vai ter o tempo aí para o debate, fazer as considerações, mas parabéns a todos, estou muito feliz em ouvir os meus orientandos, meus parceiros aí de pesquisa. Se porventura der algum tipo de queda aqui da internet, vou pedir para vocês a compreensão, porque quase durante todas as falas eu tive aí um lapso de segundos, mas volta, tá? Bom, então vamos lá. Para essa minha fala, eu criei esse título, né? Entre a elipse e a hipérbole. Eu não sei se está elipse e hipérbole ou hipérbole e elipse, acho que é primeiro elipse, né? Eu pensei nessas duas figuras de estilo, né, ou retóricas, como uma maneira de ler estas mulheres do Murilo Rubião. E, claro, na medida que eu seleciono duas figuras, eu também estou pensando muito no processo ficcional do Murilo, né? Quer dizer, em Murilo nós temos muito da elipse, né? Vou tentar depois expor isso, e também da hipérbole, evidentemente. Então, vamos lá. Eu selecionei 6 contos. Vou falar muito rapidamente sobre eles. O Leone passou por alguns deles, né? Quais são os contos? Peguei 3 contos para lembrarmos da elipse. Um é Flor de Vidro, o outro é Elisa, e o terceiro, A Noiva da Casa Azul. E selecionei 3 contos para pensarmos na hipérbole. Quais são eles? Acho que travou a imagem. Travou para vocês também? Travou, acho que caiu. Travou. Travou. Acho que voltou. Sim, Desculpa, em que ponto que eu estava? Ia falar sobre os 3 contos. Eu citei quais são eles. Citei? Deu tempo? Primeiros. Tá. Então, o que eu quero mostrar aqui? Nesses 3 primeiros, nós vamos encontrar muito lirismo, né? Eu me li... Essa presença do... Travou de novo, né? Travou. Voltou? Sim. Sim. Então, assim, com essa presença do lirismo, o Murilo trabalha, né? Ele explora muito o lirismo. E eu acho que na Flor de Vidro nós vamos encontrar, e nesses outros 3 textos que estão ligados justamente com a narrativa breve. Então, vamos à Flor de Vidro. Não sei se vocês se lembram desse conto, A Flor de Vidro. Ele é um conto breve, né? Que traz a figura da Maria Alice. Maria Alice, quem que é ela, né? Ela é uma referência na narrativa do tempo. Por quê? Eu posso dizer que ela está ligada à figura da viagem, né? Ela aparece, né? Ela surge do nada de um trem, de uma viagem. E é muito interessante delineia
como uma lembrança para o amante dela, que se chama Eronides. Quer dizer, ela está atrelada, como eu falei, ao signo do trem, tá? A chegada, o encontro, a despedida, né? E é muito interessante porque o Murilo faz uso do nome dela, Maria Alice, para representar o eco. É como se ela fosse o silvo, né, que se esvai no ar, o apito do trem. Então ele cita 3 vezes, Maria Alice, Maria Alice, Maria Alice, né? E aí vem a saída da locomotiva. Então é muito interessante, né? Quer dizer, ela está em trânsito. Ao mesmo tempo, ela é quem? Ela é a figura da namorada. Ela tem esse paradigma da namorada. Ela tem o corpo desejado, né? E o enigmático que se instala na narrativa é da responsabilidade dela. Por que eu digo isso? Porque no passado, por ocasião de um passeio matutino que eles fizeram, quando o rapaz, o Eronides, prega um susto na Maria Alice, emaranhando-se nas matas, para buscar a flor azul, acho que o título tem a ver, né, a flor de vidro, o que vai acontecer? Ela fica apavorada e roga uma praga. Diz assim, que um galho lhe fure os olhos. E depois, no finalzinho do conto, nós temos uma imagem de que ele se despediu dela, né? E aconteceu, portanto, o vaticínio. Porque na volta da estação, um galho cega-lhe a vista. Né? Quer dizer, nós... autora, né, da Maria Alice, há uma passagem que aparece que o sorriso dela brincava na face tosca das mulheres dos colonos, escorria pelo verniz dos móveis, desprendia-se das paredes alvas do casarão, só para mostrar como esse enigma e esse lirismo, né, estão aí patinando. Né? E também o sinistro aparece repousado em algumas peças, né, imagens, objetos como o tapa-olho, a navalha, né, que elimina os poucos cabelos de Eronildes, quer dizer, são símbolos fálicos. Então, essa primeira mulher, que eu penso que é elíptica, que ela fica ali como um vagalume, né, desaparecendo, voltando, ela corresponde ao conto A Flor de Vidro. A Elisa é título de um outro conto do Murilo. Um conto também parecido com esse, muito breve, delicadíssimo, né? Porque no Murilo, nós não podemos perder de vista isso, né? Esse trabalho muito laboral com a linguagem, que a gente sabe que ele tinha pela reescrita, que vai procurando, né, ao mesmo tempo, arrefecer, atenuar aquilo que seria o pesado do insólito. Né? Então, ele trabalha muito bem com isso, ele tempera muito bem isso, né? O insólito com essa leveza. E a Elisa é uma mulher enigmática. De tempos em tempos, ela aparece na casa, né, da personagem narrador. Parece, vou fazer uma comparação muito feia, né? Mas imagine uma cadelinha perdida na rua, sabe? Que de vez em quando entra no portão da sua casa, fica com você e vai embora, e de repente ela aparece. Para mostrar como ela se aproxima, ela se achega, né? Quer dizer, ela vem de lugar nenhum. Bom, então ela chega à residência dele e ele mora com uma irmã. E durante o conto todo, que é bem curto, nós temos o que eu chamo de um flerte malogrado, mal sucedido. Né? Quer dizer, há muitas sutilezas, há falas monossilábicas. A Elisa, quando retorna, gera esperança, né, nesse personagem, e ele aparece como um homem introvertido, casto, né, e apaixonado por ela, mas que não se revela. Né? E o fecho da história é muito, muito sutil. Ela vai embora, mas ela pode voltar.
E a irmã diz assim para ele, mas se nós decidimos agora mudar de endereço, se ela voltar, será que ela vai nos encontrar? E acaba assim, né? Então, a Elisa está nessa figura de novo aí, dessa elipse, né? Ela é o entremeso, né? O meio tempo. E a noiva da Casa Azul também é muito curiosa, né? Essa personagem, eu acho que ela é pura elipse. Porque, ao contrário da Elisa, nós temos agora um homem viajando, ao contrário do primeiro conto, né? Da Flor de Vidro, é um homem que está em viagem. E ele vai ao encontro de uma namorada, né? Ou seja, ele pretende agora propor um noivado. Então, ele está no trem, né? E misturam-se, né, a isso sentimentos de raiva dele, de ciúme, porque ele é um homem muito explosivo, e ele está indo para uma cidade que se chama Juparaçu. Lá ele vai propor o noivado para Dalila, né? E vão ficar juntos, é o que ele imagina, né? E aos poucos até ele vai se acalmando durante o texto, só que quando ele chega nesse lugar, esse lugar não existe mais, né? Quer dizer, é um lugarejo em ruínas, é uma cidade invisível, né? Tal como a Dalila. E aí se descobre, né, que ela morreu, né? É muito interessante que, durante o conto todo, a gente tem a amnésia, ele não consegue se lembrar muito das coisas, ele mistura, né? E a Dalila está morta e, ao mesmo tempo, impregnada na memória dele. Ela vira um vulto, né? Ela vira um vulto. Então, ela vira mesmo, ela é uma elipse. E agora eu vou para as 3 personagens hiperbólicas. Não sei se vocês se lembram do conto Os 3 Nomes de Godofredo, né? Um homem, começa a narrativa que ele está, um sujeito, um homem, sentado num restaurante, em frente a uma mulher, e ele pergunta para ela, você é minha mulher? E ela responde, sim, a primeira era loura, e você a matou em um acesso de ciúmes. E aí, durante todo o conto, ele fica ali numa conversa com ela para tentar recuperar quem seria aquela outra mulher, né? Quer dizer, e a gente vai percebendo que eles vão para casa, é como se ele esquecesse, né, que aquela mulher com quem ele está é casada, ele não reconhece muitos dos lugares, etc., né, os espaços. E aí nós vamos tendo uma multiplicidade de mulheres citadas que teriam sido outras mulheres dele, ou não, né, não sabemos. Então, são mulheres, eu diria, multiplicadas, são sombras, né? E cada uma tem um nome distinto. E ele também vai recebendo nomes distintos, porque ela vai citando o nome dele de forma diferente, né? Ou seja, ele também é um desmemoriado. E o que acontece? Num dado momento, ele assassina essa mulher também, né? Quer dizer, onde está a verossemelhança disso, a gente nunca vai saber, né? E tanto que esse conto, eu sempre digo, ele admite um diálogo intertextual com o mito de Barba Azul, né? Aí a figura, ou aí que a Daisy trabalha, né, das Mil e Uma Noites, o sheik assassino, né? O sultão assassino. Quer dizer, o conto todo fica nessa ida do restaurante e da casa, quer dizer, a rotina, o vai e vem, e eu digo as ressurgências o tempo todo. Mas onde está a hipérbole? A hipérbole está nessa multiplicidade de mulheres que aí aparecem. E a Aglaia é um conto muito conhecido do Murilo Rubião, foi citado há pouco aí pelo Leone, que é uma mulher parideira. No começo do casamento, ela e o marido não querem filhos, aquela coisa toda. Ela toma anticoncepcional, eles querem viver uma vida muito de transgressão, né? De baladas, de noite, etc. E há um contrato entre eles, porque ela é uma mulher que recebeu herança, né? De que filhos eles não terão. Ele aceita se casar com ela nessa condição, ela não quer filho, até que num dado momento, mesmo com preservativo, mesmo com anticoncepcional, ela é engravida. E, de repente, ela começa
a ter filhos assim sem parar, né? Então, é muito interessante como é que se dá essa ideia dos ciclos aqui, né? Ciclo menstrual irregular, né? O tempo da irregularidade da gestação, porque ela para filhos antes dos 9 meses, com poucos meses, né? Ao descontrole, eu diria, da natureza hormonal. Então, nós temos o quê? O excesso, o transbordamento, a impossibilidade de retorno à normalidade. Então, assim, durante todo o conto, a gente está nesse caos, né? E aí, vejam, é uma mulher, de fato, representada nessa hipérbole. E, por fim, me fala aí o tempo, tá, Ana Paula? Já? Tá, então só rapidinho. Então, no fim, nós temos, só para fechar, a figura da Bárbara, né? Que é aquela personagem famosa do Murilo Rubião, que engorda, 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 né? O insólito está na gordura dela e num desejo insaciável. Então, quanto mais ela quer consumir, né, mais acontece essa gordura monstruosa e sem controle, né? E, ao mesmo tempo, há todo o texto marcado por uma relação amorosa possessiva por parte dela, e o fetiche dele, do marido, antes namorado, né, depois marido, em servir a esta mulher, né? Quer dizer, há aí um jogo muito estranho. E só para fechar, né, o que eu queria dizer? Que a elipse e a hipérbole, como modos de construção e manifestações do fantástico em Murilo Rubião, podem ser pensados também, né, nessas personagens, que estão, por sua vez, em conformidade com a estética e com a oratória desse autor, que é o autor da reescrita e da piroteconia fabular. Tá? Então, eu encerro aqui, depois, se houver tempo, a gente bate papo sobre isso. Muito bom, Ricardo. Muito obrigada também pela sua leitura. É muito instigante, assim como as outras propostas também. Agradeço. E, como você também disse, no finalzinho a gente tenta conversar um pouco mais a respeito. Desculpem a minha agora... internet. O pior é que eu pago caro por essa maldita. Se fosse um pacotinho assim, baratinho, tudo bem, mas eu vou pagando cada vez mais caro para não acontecer isso, e acontece. Ricardo, e olha, eu vou te falar, eu nem vou a Vivo, nem a Claro, nem a nada, porque daí eu vivo uma história muito kafkiana, porque eu chego lá e falo para as atendentes, eu quero que você resolva isso, isso, isso. Elas falam, você quer que eu tire a sua internet? Não, pelo amor de Deus, não tire a minha internet, eu quero que você... Vira assim, sabe, uma fala bem kafkiana, assim, não tem sentido. Então eu desisti. É o insólito da tecnologia. Exatamente. Mas é complicado mesmo. Pessoal, então agora eu vou apresentar rapidamente minha comunicação, e assim como Leônia, também preparei um texto, porque eu tenho a tendência à digressão, assim, é um problema muito sério, então, muitas vezes eu tenho que ficar presa ao texto, porque senão eu acabo falando sobre outras coisas e eu acabo saindo um pouco aqui do foco, né? Por gentileza, alguém poderia marcar o tempo para mim e me avisar? Eu fico grata, tá bom? Bom, o título da minha comunicação é Portugal, sob um olhar insolitamente feminino, uma leitura de um amor cortês, de Filomena Cabral. Bom, a Filomena Cabral é uma escritora portuguesa que tem, assim, uma obra bastante consolidada, é uma autora que viveu um tempo no Brasil, viveu um tempo em Angola, e é uma escritora que fala, né, e pensa as relações de Portugal com as suas ex-colônias, sobre o legado de Portugal. Então, ela tem uma obra muito rica, especialmente o que ela chama, na verdade, de trilogia da ilusão, que é composta por vou tentar mostrar aqui para vocês, desses 3 livros. O primeiro deles, Madrigal. Na sequência, ela publicou Angola, no Entretanto do Tempo, e o último romance dessa trilogia, chamado Um Amor Cortês. Então, para essa comunicação,
eu vou focalizar o meu olhar aqui para esse último romance dessa trilogia, tá? Infelizmente, os livros não receberam uma atenção crítica, né, devida. Infelizmente, é um livro, principalmente o último, né, falar um pouco mais dele, é um livro que tem apenas algumas resenhas, um único artigo, e é um texto especialmente instigante, porque traz uma leitura uma visão de Portugal realmente que ao mesmo tempo é insólita, e por outro lado também endossa, né, aquilo que alguns pesquisadores, alguns críticos, como a Isabel Alegro de Magalhães, o próprio Eduardo Lourenço, pensam a respeito do que é ser português, né? E aqui no caso, nosso olhar para o que é ser portuguesa também, né? Bom, no artigo intitulado A Quem e Além, Espaços Estruturantes da Identidade Portuguesa, Isabel Alegro de Magalhães discute os conceitos de imaginário da nação e de identidade nacional no que diz respeito a Portugal, considerando que suas construções são relativas ao tempo, ao espaço e também ao sujeito da cosmovisão, o homem ou a mulher, a sua ideologia política. A autora chama atenção para o fato de que a identidade nacional dos portugueses tem sido construída ao longo de mais de 8 séculos de história, repleta de mitos que foram, de algum modo, perdendo sua força ou se redimensionando. Nesse processo, a memória do país transformou-se em matéria que tem alimentado sua própria literatura. O imaginário nacional português teria se baseado, entre outros elementos, nas diferenças linguísticas que nos foram separando das outras realidades linguísticas neorromânicas da Península Ibérica. E essa coesão linguística é, sem dúvida, um dos elementos-chave da identidade portuguesa, segundo a Isabel Magalhães. E ela trata um pouco dessa questão dos termos a quem e além, né, que dariam a tônica dessa identidade, desse imaginário português, né? Então, no primeiro momento, ser português, de acordo com a Isabel, seria estar aquém da Espanha, né? Por outro lado, com as grandes navegações, né, ser marinheiro passou a constituir um dos pilares da identidade nacional, ou seja, ir além dos limites geográficos, né? Claro que a perda definitiva das colônias, né, que se formalizou após o 25 de abril, reduziu Portugal à sua dimensão geográfica original, o que não teria, segundo Isabel, provocado um abalo substancial, uma crise de identidade. Muitos portugueses, aliás, teriam procurado uma nova modalidade de grandeza nacional buscada fora do país, e essa grandeza é o fato de a língua portuguesa ser encontrada em todos os continentes, processo pelo qual a identidade dos portugueses parece ter se alargado, diluindo-se, no entanto, em uma ampla identidade lusa. De certo modo, essas são as questões que vão materializar, tanto em conteúdo como em forma, nessa trilogia da ilusão, e especialmente no último romance que eu falei para vocês, né, que é um Amor Cortês, que foi publicado em 1996, né. O romance traz alguns traços muito comuns a outras produções de outras escritoras que publicavam no mesmo momento, como é o caso da Natália Correia, da Fiamma Paz Brandão, né, que trabalham com essa questão da presença do lirismo trovadoresco, né, uma recuperação das cantigas, né, de amor, de amigo, dos séculos XII e XIII, não só como uma forma de se autoalimentar, né, mas marcando, inclusive, alguns traços da ficção pós-moderna, né, como a metaficção e a paródia, né. Ao mesmo tempo, essa obra se aproxima muito dos trabalhos de outras escritoras, como é o caso da Lídia Jorge, da Hélia Correia, que fazem um trabalho com a história e a presença do fantástico, do maravilhoso, do realismo mágico nas suas produções, né. Esse romance, ele tem como enredo, basicamente, a vida, né, de Dona Bela e suas 3 filhas, que constituem a família de Dom Valdevino, né, que era um nobre português, que
parte para as cruzadas e deixa essa família solitária, né? Todas elas pertencem à nobreza, e enquanto nós vamos conhecendo um pouco da visão, né, dessas personagens, de como elas veem, né, a vida, ou seja, a autora dá voz a uma narradora e as personagens femininas, observando, então, né, vivendo essas relações amorosas, o que é ser mulher em Portugal nesse período, ao mesmo tempo em que a gente tem a presença, né, de Angélica, que é uma personagem que aparece no primeiro livro dessa trilogia, o Madrigal, que evoca o anjo da história do Benjamin, né? É um romance que é considerado por alguns autores como um romance ensaio, um romance enciclopédico, com uma série de interrupções por parte da narradora, para pensar, então, as relações desse amor cortês, né, dessas relações da cantiga do amor, né, como ele é cantado, né, na lírica trovadoresca portuguesa, como isso permanece de algum modo presente em toda a produção literária portuguesa e na vida portuguesa também, ao mesmo tempo em que ela faz uma série de reflexões, e com a ajuda dessa personagem Angélica, nós temos uma espécie de revisitação de vários momentos da história portuguesa, vários momentos da história da literatura portuguesa, para pensar o que é ser português e o que é ser portuguesa no final do século XX. Então, é um romance em que, por vários momentos, a narradora faz algumas pausas para pensar nesse patrimônio mítico-cultural que constitui, né, a Portugal. Eu vou ler um trechinho aqui do livro, em que isso fica bastante evidente. O trecho é o seguinte: quão interessante verificar como os motivos se repetem no contínuo do tempo. Nessa altura houve a tomada de consciência de que a unidade da língua seria uma política cultural acertada. Hoje, depois das profecias de Treva-Luz e outras bem mais respeitáveis e sábias, o império que nos resta, enquanto portugueses, é o da língua. Por onde passam as nossas caravelas, os navegadores estabeleceram-se laços para sempre. Hoje, fala-se de lusofonia. No tempo dos menestréis, as fronteiras da língua eram muito mais reduzidas. Posteriormente, a gente tem novamente uma voz narradora que diz o seguinte: enquanto o cavaleiro procura aventura, o vilão conhece, em compensação, a floresta, estabelecendo-se assim uma interdependência que continua a ter utilidade, que seria de mim, enquanto narradora, se na consciência desses níveis não pudesse circular por eles no sentido de contar-vos este romance cortês satírico. Graças à magia, hei de consegui-lo. Também na história que estou a tecer, o centro da narrativa é uma fortaleza, um castelete, como lhe chamam as donzelas personagens. Existe um hospedeiro, Dona Bela, em parte, e também Clarimunda, com autoridade relativa conferida pelo fato de ter sido ama de leite das donzelas, que, neste caso, representam o outro elemento obrigatório nas narrações tipo, o feminino. Há sempre, nessas histórias, uma povoação próxima, e os alimentos, ao contrário do que acontece nas florestas, são cozinhados, isto é, não crus. Também pode existir uma fonte de mágicas águas, num mundo de dominante feminina. De onde virá tanta beleza nestas mulheres? Fê-la Deus para comprazer a natureza. E será nessas verdades inapeláveis que as peças se vão movimentando, peões, damas, cavaleiros, reis e bispos. Há, no entanto, essa maravilha medieva, algo que tende para o infernal, tempestades, canto ou música, bruxos ou encantadores ambíguos e temíveis. A astúcia não está nunca desligada do amor cortês. Este contempla as artimanhas possíveis, no amor e na guerra vale tudo, mente-se, manipula-se o mundo feminino a desempenhar simultaneamente vários papéis. Então, aqui é um trecho bastante significativo de como a história vai ser contada do ponto de vista feminino, inclusive reforçando e também tentando desconstruir essa imagem da mulher como alguém submisso, ou, no caso,
aquelas personagens que permanecem à espera do amado, né, esperam o retorno, né, das cruzadas, ao mesmo tempo que a gente tem a outra imagem da mulher, né, aquela velha dicotomia do anjo-demônio, né, a presença do demoníaco, do insolitamente mal, né, maldoso nessas figuras, né, e o quanto elas acompanham, então, essa história mesmo da literatura e a história mesmo de Portugal. Após a morte dos pais, Dom Valdevino e Dona Bela, e do baile onde conhecem alguns cavaleiros retornados das cruzadas, as donzelas Topázio, Íris e Ágata conhecem o amor. Embora continuassem virgens, cito, algo nelas se inseminaram. Esse fim de citação. Apenas Topázio, passado o momento de perturbação provocada pelo conhecimento do amor real, decide sair em viagem, seguindo o desejo de aventura de contribuir para a fulguração que permanece sobre o olhar obcecado do anjo da história, o futuro. Bom, ao longo da narrativa, a Filomena Cabral, ela reforça essa importância de se discutir e de se compreender a luta contínua dos portugueses pela internacionalização de Portugal desde a Idade Média, passando pelas grandes navegações, o imperialismo, até os dias atuais com a globalização. Em um determinado momento, a gente começa a perceber que esse movimento do aquém e do além, que marcaria a história portuguesa, é também a dicotomia, digamos assim, que estrutura a própria forma do romance. Nós temos essas idas e vindas, essa personagem que sai de um outro romance e ajuda, auxilia a narradora nesse processo de entender o que é ser português e ser portuguesa no século XX. Então, há toda essa mudança, essa passagem por diversos momentos da história. Inclusive, quando um desses cavaleiros, o Treva-Luz, apresenta para Topázio, por quem ele se apaixona, algumas profecias, né, de como seria Portugal, né, alguns séculos depois. E aí, então, é interessante a gente perceber, né, que ela é uma mulher que se diferencia das outras, né? As irmãs, tem um dado interessante, insólito, né, que acontece, no momento em que a Topázio tenta contar para as irmãs como será o destino de Portugal, a sua voz, as suas palavras se transformam, essa profecia se transforma em poemas, ou então em assuntos relacionados ao cotidiano da mulher na Idade Média. As irmãs não conseguem entender, não conseguem, por um elemento insólito, né, ainda perceber que a irmã tem esse poder, essa visão daquilo que vai acontecer no futuro, né? Ela recebeu esse presente de treva-luz e depois, diferentemente das irmãs, ela vai vestir a armadura do pai e vai dar continuidade àquele espírito português, né, do ir além, né? Não ficar aqui, as irmãs, quem ela vai além, né? Então, é a tentativa de levar a língua portuguesa como uma grande herança, né, da história e da literatura portuguesa, né, de um modo geral. Então, há os episódios em que ela vai lutar com algumas forças do mal, há momentos em que a presença do fantástico, especialmente do maravilhoso, do insólito, se coloca no caminho da Topázio, né, mas a tentativa de levar a língua portuguesa como uma grande herança para as próximas gerações e para todas as nações que foram as suas colônias e ex-colônias, permanece. Para finalizar, como eu digo, né, se eu não seguir o script, eu acabo fazendo muitas divisões. Eu só gostaria de finalizar, né, com um trecho final, inclusive da parte final do romance, né, que essa nova visão sobre o ser mulher que é revelada pela narradora, a partir da personagem da Topázio, está relacionada também com a mulher tomando a palavra como escritora, né? A Topázio, ela se sente atraída pela palavra, pela necessidade de transcender o seu tempo e o seu lugar por meio da luz à fala.
né? Carregando consigo a herança da língua e evidenciando uma mudança do lugar da mulher na sociedade portuguesa, que agora sai dos limites do aquém em busca de um além, pois integra a nação e colabora para a construção de sua história e identidade, inclusive tomando a palavra. E eu vou finalizar, então, com esse trechinho do final do romance. Aqui as palavras da Topázio. Juro que os mares haverei de cruzar pela palavra, a minha fala fiel, para que respeitem mais e mais Portugal. Juro que nos intervalos das pelejas, como mulher serei sempre muito pelejadora e pelejada, pousarei a espada e empunharei a pena, escreverei, Eide, o melhor que puder para a honra do meu país. Ainda que de mim se esqueçam, na terra onde nasci, a nada não esmorecerei, e a vida dedicarei a essa contenda. Dos presságios, soube, para mim, nada poderá ser como dantes. A terra 1000 voltas dará, por milhares de anos rodará, seremos um império, senhores do mundo. Com a Espanha, que tudo perderemos, mas algo nos pertencerá para todo sempre. No entretanto do tempo, a luz a fala. Então, nesse romance, né, assim como a visão de Eduardo Lourenço, né, de que o que forma o ser português são os discursos identitários da literatura portuguesa, que colaboram, né, para essa transformação de um país sonhador em uma imagem real, é também compartilhada na visão feminina da Filomena Cabral, com esse grande patrimônio mítico-cultural, que é Portugal e a sua literatura, aqui construído, né, visto insolitamente do ponto de vista feminino. Era isso, então, pessoal, eu tive que cortar muitas partes, né, o romance é extremamente complexo, mas espero que eu tenha conseguido, pelo menos, dar uma visão geral do romance para vocês. Agradeço também a escuta de todos. Muito obrigada. Muito interessante. Não conhecia essa autora. Ela é contemporânea, né? Ela é uma escritora que publicou bastante em meados do século XX. Né? Ela é mais contemporânea, assim, da Maria Undina Braga, da Maria Judite de Carvalho, né? Mas é uma escritora que aqui no Brasil é até um pouco mais conhecida, ou mais conhecida não digo, mas mais estudada que em outros lugares. Olha só, a Amanda também estudou Filomena, que legal. Que bom. Que ótimo. Bom, acho que agora a gente... Bom, não sei se para vocês, se isso, como ficaria essa questão do tempo, nós tínhamos combinado da última meia hora, nós teremos até as 18h30, mas se vocês tiverem um tempinho, a gente pode extrapolar um pouco esse horário para a gente fazer as perguntas, aí fica a critério dos participantes. Eu sei que alguns precisam ministrar aulas, alguns podem ter alguns compromissos, mas eu deixo aberto aqui esse restante aqui da nossa sessão, podemos ultrapassar um pouquinho, então, se for da vontade de vocês também, para a gente falar um pouco sobre as apresentações, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário a respeito das comunicações, fiquem à vontade, pessoal. Ana Paula, vou bancar um aluno daqueles bem assim tradicionais, né? Eu sei que a gente não precisa assinar a lista, mas eu nunca participei aqui desse evento. Gera-se um certificado automático que chega para o nosso e-mail? Não falei que eu estou bem aluno? Ricardo, olha, as informações que eu recebi, a gente depois terá essas informações para passar para vocês, mas eu não sei, eu acredito que será em forma de envio por e-mail também. Provavelmente, né? Porque chegaram e-mails para nós, né, informando. Sim, sim. Mas, tá ótimo. Eu vi também depois que começaram a gravar, né? Então deu certo. Ah, sim. Verdade. A gravação foi por parte deles, Amanda? A hora que eles começaram a gravar, eu pausei a minha, porque às vezes poderia sobrecarregar aqui também. Entendi. E a gravação do próprio Meet, ela fica melhor, principalmente a parte de áudio, né? É certo. Ana Paula, eu queria, primeiramente, acho que a gente vai ter tempo aí para fazer algum comentário, claro, né, sobre as apresentações. Queria agradecer, acho que não só em meu nome, como
do meu grupo, eu meu grupo, né, por essa oportunidade que você nos deu em criar esse simpósio, né, que é um simpósio que conversa muito de perto com as nossas pesquisas. É curioso que, como a gente trabalha de uma certa forma o insólito, de uma maneira ou de outra, né, todos puderam encontrar uma forma de recuperá-lo. A Amanda, por exemplo, ela não é uma pesquisadora de Clarice, ela é uma leitora, né? E é interessante que ela recuperou a personagem Ana, né? Pensando, claro, num insólito que não está em convergência, né, com o insólito todoroviano, ou mesmo com o insólito dentro dos paradigmas do fantástico, mas pensando um insólito mais freudiano, né, do infamiliar, etc. Então, acho que foi aí muito bem-vinda a retomada da Ana por essa perspectiva, né, o que prova como o insólito é mesmo um fenômeno, eu vou chamar assim, tão forte na literatura, que ele se faz representado em narrativas não propriamente de um modo ou de um gênero que é o fantástico ou o realismo maravilhoso, etc. Né? O insólito está naquilo que é muitas vezes até a reverberação do real, né? Acho que é por isso que o Mário trouxe o Carone, né? Porque o Carone também é muito ambíguo nesse sentido, né? Como o Kafka, né? Que foi aí o autor que ele traduziu. Porque a vida toda a gente fica nessa conversa, o Kafka é fantástico, o Kafka não é fantástico. Acho que a Metamorfose, sim, né? Eu digo que aquela desgraça que abate a família Sansa é da ordem do fantástico, né? Quer dizer, o inexplicável, como é que alguém se transforma num bicho, aquela coisa toda, né? Que é a situação do Gregor. Mas o Kafka, de um modo geral, não está aí para isso, né? Sempre. Então, é um caso ou outro, né? E é o caso da Metamorfose, porque no castelo, né? O processo, a gente tem a confusão, né? A gente tem o mal-entendido, a personagem que não encontra saída, a gente tem as pessoas com quem eu converso da Vivo para arrumar a minha internet e não entendem o que eu falo, elas não entendem. Quer dizer, aí é um real exacerbado mesmo. E aí o Carone vem muito bem, né, aparecer nesse momento. Eu gostei muito, porque você pega essas questões que já são objeto da sua pesquisa. As anomalias, né, Mário? Misturadas com fetiche, com estranho, e ao mesmo tempo há sempre um objeto visto numa lente de aumento pelo Carone, né? Então, assim, só estou recuperando, Ana Paula, a fala dos meus orientandos, daí eu passo depois a palavra aí para você, né? Fiquei muito feliz também com a fala, evidentemente, da Daisy, que é uma pesquisadora do insólito, que ela lidar com as 1001 Noites não é fácil, né? Então, ela trabalha com as 1001 Noites e com a cultura árabe, né? E com o feminino ali, pela via do cinema e da literatura. Então, ela trabalha essas aproximações. E aqui, no caso, ela nos deu a oportunidade, né, de revisitarmos essa narrativa tão clássica, né, João e Maria e as suas adaptações, pensando no sinistro ali dentro, né, e como isso ganha animação. Eu acho muito interessante sempre. Sim. E o Leone, que é aí o meu parceiro também de leitura do Murilo Rubião, está trabalhando com o mito da morte em Murilo Rubião e reconheceu, né, nessas figuras femininas às quais ele se refere, como o insólito se desenha, né, como ele se personifica ali. Foi passando até, fez um passeio, um tour por algumas narrativas que depois eu também busquei. Então, eu estou muito feliz, né, em estar em companhia de vocês e ouvi-los e perceber cada vez mais a maturidade e a forma de organização do discurso, né, quando se trata aí de momentos
tão ricos como esses. E dizer, por fim, aqui, Ana Paula, que eu queria te dar um abraço muito de perto, mas não posso, né? Todos ficaram sabendo aqui, eu passei para todos, esse momento que você informei, né? Esse momento tão difícil, tão delicado que você e a sua família estão passando com a perda do seu pai, né? Dizer que você é uma guerreira em estar aqui conosco, né? Passados aí 4 dias, eu acho, 5, não sei, né? Assumindo esse seu compromisso, que é sempre muito visível para nós que conhecemos você, né? Essa responsabilidade, né? Então, eu queria te dar um abraço muito apertado, mas daqui, sinta-se abraçado, tá? Porque você é muito querido. Obrigada, Ricardo. Eu agradeço, né, as suas palavras. Realmente é um momento, assim, muito difícil, né? Depois de uma luta muito grande, né, do meu pai, há mais de um ano, mas é o que eu sempre digo, a literatura é a que nos salva. Então, conseguir, neste momento, né, falar sobre algo que realmente faz parte, assim, da minha vida e que realmente me salva e me recupera dos momentos mais difíceis. Se fosse qualquer outra situação, talvez eu não conseguiria estar aqui, mas diante disso, né, sabendo que se trata da literatura, não teria como ser diferente, né, e até mesmo se a gente pensar em tudo isso, né, o quanto é insólita mesmo essa situação também, né, mas acredito que as coisas acontecem realmente como devem acontecer, né, e agradeço o carinho de vocês, a paciência e essa força, né, que eu senti aqui agora, nessas apresentações, é uma forma de me manter, como eu posso dizer, me manter em pé. Acho que é isso que, esse amor, né, é isso que tudo que a literatura me ensina, vem me ensinando, né, acho que é isso que permitiu que hoje eu conseguisse estar aqui com vocês, né, hoje faz 7 dias, na verdade, né, e então agradeço de coração, Ricardo, o seu abraço, todas as mensagens que vocês estão me enviando, né, e peço desculpas por alguma falha, né, na nossa organização aqui, mas Pode ser algum. eu queria realmente agradecer, assim, as propostas que vocês enviaram, a qualidade dos trabalhos, né, eu fiz algumas anotações aqui, e o Ricardo fez alinhavou tão bem, né, ele costurou tão bem essas apresentações, e a mim resta apenas parabenizar a todos pelas leituras, assim, tão instigantes, com um olhar diferenciado que vocês trouxeram, né, e gostaria de agradecer mais uma vez e espero que a gente tenha oportunidade num próximo simpósio, num próximo seminário, que a gente possa estar juntos, né, e possamos continuar essa troca de experiências aqui, né, de ideias. Acho que todos os trabalhos foram bem claros, os objetivos ficaram muito claros aqui também, né, então eu só tenho a agradecer, né, a participação de todos e espero, né, que a gente possa se reencontrar em um novo simpósio, um novo momento. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, obrigada. Com certeza. Obrigada, Ana. Também agradeço, viu, por todo o acolhimento que você deu para a gente hoje, né, aos colegas também que participaram, ao nosso querido orientador, né, o professor Ricardo Iannassi, que também sempre muito querido, acompanhando todos nós, quase que
conduzindo pela mão mesmo, né? A gente tem essa sorte, então, muito obrigada também por isso. Obrigado. Bom, então, eu acho que dado o horário, né? E nós temos aí, eles têm o seu e-mail, viu, Ana Paula? Né? E eu espero aí que você esteja conosco também em alguns momentos, né? Quer através de banca, quer através de eventos como esses, né? E vamos nos falando, tá? Certo, Ricardo. Muito obrigada. Então. Tá? Acho que a gente pode encerrar, então, o nosso simpósio. Sim. Uma boa noite para todos, uma ótima semana. E até breve, se Deus quiser. Abraço a todos, viu? Um abraço especial para sua família aí, tá? Obrigada, Ricardo. Tchau, gente. Abraço grande. Obrigada. Tchau, até. Tchau, até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.